Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, que hoje traz aqui ao Litoral Norte, é um veranista ilustre. Hoje, notoriedade nacional. Ninguém é tão comentado, ninguém é tão avaliado, ninguém é tão falado quanto o ministro, o chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, como o gaúcho, deputado por Mato Grosso. Do Sul. Do Sul. Tinha que ser do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Mas tinha que ser do Sul. Eu não ia admitir que o senhor fosse para o Norte. Com a né? tradição sulista. Claro. Colonização gaúcha, né? Isso. Aquele centro-oeste todo. Carlos Marum, que já falou aí. Prazer tê-lo aqui. Maior é meu. Mais uma vez aqui, participando dessa mesa, dessa seleta mesa de debates. Nosso homenageado. Como é bom que o programa de debates continue sendo forte na nossa televisão, na nossa imprensa. Parabéns a você. Você é um baluarte nesse sentido. O senhor é nosso homenageado no Troféu Brasil Expo Direto, lá em Carazinho, no dia 4 de março. Mais uma honra, né? Mais uma honra por esse gesto de carinho aí em relação à nossa trajetória política. Estou muito feliz. Lá estarei. Mas sabe que aquele jantar que eu fui com os senhores era seu aniversário, né? Não, é que ele é uma confraternização, é o galeto que eu faço. Meu aniversário é em novembro. Mas eu sempre foi em novembro? Não, foi em janeiro, aqui logo no início. Não, lá, tô falando lá em Brasília. No Pontão, lá em Brasília, sim. Foi no Pontão, né? Foi no... Aí sentou do lado o deputado Carioca, aí disse, Paulo Sérgio Pinto. Sim, fosse gerente, fosse meu gerente. É verdade. Ele fosse gerente aonde? No Unibanco do Bonfim. Eu digo, mas como? Não, eu era funcionário do DOSul, deputado pelo Rio de Janeiro. Eu era funcionário para o DOSul, e o DOSul estava quebrando, e um primo meu tinha ido para o Rio, comprou lá uma fruteira, e me chamou. E eu larguei o DOSul, larguei o Rio Grande do Sul para lá. E fui eleito lá com quase 60 mil votos. Celso Pancera, ele é de Erechim. É deputado pelo Rio de Janeiro. São Valentim. São Valentim. Então é região de Erechim. São Valentim, a terra dos Záfares, né? Certo. E, na realidade, eleito no Rio de Janeiro com uma excelente votação. Foi muito bem votado na região de Duque de Caxias. É o Celso Pancera. Lembro daquilo? Aquilo foi realmente meu aniversário em novembro. Mas eu não me lembrava, claro. O DOSul tinha 3 mil funcionários. Todos eram meus clientes. O mundo é pequeno. Felizmente, o mundo é pequeno. Carlos Schwartzman, nosso médico ortopedista, um dos grandes nomes da ortopedia brasileira e internacional, um dos caras mais requisitados hoje em termos de ortopedia. Quadril, especialmente. Muito embora tenha operado meu joelho. Em 1992, eu fraturei a patela aqui. Veio uma parte para cima e outra lá para a canela. 92? 92. Segundo jogo do veraneio. Quem é que me operou? Carlos Schwartzman. Me deixou inativo aqui, no alpendre da minha casa. Quase eu e o Asmus, tomando todo o chopp. Terminei aquele veraneio com 15 quilos a mais. Mas obrigado, Carlinhos, porque eu que agradeço. Recuperasse o meu joelho, perdi 1/3 da patela e não me afetou em nada. Mas o médico, que nem técnico de futebol, quando as coisas vão bem, ele é bom, e quando não estão tão bem, ele não é tão bom. É uma honra estar aqui do lado dessas pessoas tão seletas. Eu fiquei pensando, eu estou do lado de um ministro, um dos 210 milhões, quantos nós somos? 220, 210? 206. Um dos mais importantes brasileiros. Entre os 206 milhões, eu estou do lado do homem. Como ele representa o governo e a saúde não está tão bem, eu tenho que ficar medir as minhas palavras e tentar só colocar palavras elogiosas. Mas por quê? Trabalho. Mas não tem nada disso. Não. Programa de debates. Não, aliás, eu quero dizer uma coisa. Aqui, eu quero dizer uma coisa para o ministro. Olha o que está escrito na frente de vocês ali. Dá uma olhada lá. Então eu vou começar. Olha no monitor. Eu vou começar. Quem está escrito lá? Só me diz. Quem está escrito lá? Pampa Debates. Então TV tá. Pampa. Então tá bom. Tá então, eu queria só dizer uma coisa para o ministro. Para dizer a verdade, ministro, bem a verdade assim, tem pessoas do governo que não me são muito simpáticas. Mas, como eu estou na sua frente, o senhor é uma pessoa simpática por um aspecto que eu acho extremamente importante.
O senhor é um dos políticos mais leais que eu conheci em toda a minha vida. Então, a lealdade é uma marca que o senhor tem e ela é uma demonstração forte e que todos nós devemos aprender a maneira como o senhor se porta em relação à lealdade. Parabéns pela lealdade que o senhor sempre mostrou para todos. Pô, estamos em época de carnaval. Muito obrigado. Agora é confete, serpentina, purpurina. Como é que ele vai chegar cheio de purpurina em casa, o Carlos Schwartzman? Meu caro Eduardo Krause, nosso advogado, é uma eminência parda na República, né? É um homem muito ouvido, né? É muito respeitado aqui no Rio Grande do Sul, desempenhou vários cargos públicos e todos com sucesso. E todos com absoluta correção, diga-se bem da verdade, que é o que nós precisamos nesse Brasil tão corrupto que está aí diante dos nossos olhos há muitos anos, há muitos e muitos anos. Obrigado pela referência, cumprimento os integrantes da mesa. Estamos numa manhã ou numa tarde, não sei que horas vai sair o programa, mas um dia muito bonito aqui. Está ventando em Atlântida, mas está muito agradável e um dia bom para a gente conversar e trocar um pouco de ideias. Eduardo Krause, grande companheiro também, companheiro e leal, isso que é importante, é outro dessa estirpe. Mas, por falar em saúde, eu tenho que fazer uma referência elogiosa, porque fui visitar o Hospital Independência, que a UBRA tinha assumido, colocou lá equipamentos de primeira geração. Aqui os aviões andam nos carros, já vi assim. Aqui é uma vitrine, aqui, né? É uma vitrine. Realmente. É um estúdio panorâmico, né? Mas fui visitar o Hospital Independência, que tinha ficado muito tempo parado. Muito tempo parado. E o Hospital Independência, hoje, numa parceria público-privada, está com o Divina Providência, inteiramente SUS. Eu andei em vários apartamentos, todos com tela plana, todos com ar-condicionado com split, todos com a telinha nas janelas. Os equipamentos recuperados, tinham roubado tudo, até bisturi, tinham roubado tudo. Raio-X, tinham roubado os miolos, tudo. E hoje está inteiramente recuperado, dirigido pelo meu amigo Ângelo Chaves. Um brinco, diga-se bem da verdade. Eu acho que a parceria público-privada é fundamental, como ocorre com o Moinhos e o Hospital da Restinga. Tá? Então, diga-se bem da verdade, Carlinhos, que não temos só problemas, nós temos também coisas muito boas para relatar a respeito do SUS. E o meu amigo e colega, nosso colega engenheiro, Ricardo Barros, que é o chefe do Carlinhos, está fazendo um excelente trabalho como ministro da Saúde. Não é médico, é um engenheiro. Não é engenheiro. É planejamento, bom, mas organização. Aqui o nosso ministro de Transportes é um médico, quer dizer, não há problema nenhum. Sim, sabe que o Serra já desempenhou várias funções na vida pública, mas talvez uma das que eles mais tenha se destacado foi como ministro da Saúde, José Serra. Então, muitas vezes a saúde não passa, a melhoria da saúde não passa por aquele conhecimento específico das questões da doença, da prevenção, mas sim pela questão do planejamento. Tá? E nós temos, sim, pontos de excelência na área de saúde, mas concordo com o Dr. Schwartzman, ainda estamos muito longe de um ponto ideal. E vou dizer mais, não tem como um país que gasta, cobrindo o déficit da sua previdência, 2,5 vezes o que gasta com a saúde, não tem como um país como esse ter uma boa saúde, uma saúde eficiente. Essa é a realidade. Nós gastamos 110 bilhões no ano passado no orçamento da saúde e o déficit da Previdência foi 268 bilhões. Não há. Então você pega o que o governo gastou com a saúde, o que gastou com a segurança, o que gastou com a educação, soma tudo e não dá o que gastamos cobrindo o déficit previdenciário. Então, um país como esse, se não tiver a coragem de tomar uma atitude em relação a isso, não viverá o momento de comemorar uma saúde mais eficiente do que essa que nós temos hoje. Ministro, eu queria voltar a José Serra. Ele, quando foi ministro da Saúde, ele tomou uma atitude muito difícil, que ele quebrou a patente dos remédios contra a AIDS. Isso foi um benefício incalculável para o nosso povo, porque senão nós estaríamos gastando fortunas imensas para os remédios da AIDS. E ele
enfrentou os laboratórios e quebrou a patente desses remédios do tratamento da AIDS. E os genéricos estão aí, né? Os genéricos são projetos de Nelson Marquesan, gaúcho. Nelson Marquesan pai, claro. Sim, mas que foram implementados e forçando a barra para as grandes empresas. Sim. E eles estão aí ajudando a população. E a nós mesmos. Os genéricos também, é preciso que diga isso, Paulo, no seu programa, eles são os melhores remédios que tem. Por isso que eles são genéricos. Eles são os mais velhos, os mais eficazes e os mais baratos. Eles confrontam com a meta do sistema capitalista que quer ganhar dinheiro. Então, os genéricos são os melhores remédios que tem. Por isso que eles são genéricos e são reproduzíveis pelo governo. Carlos Schwartz, claro que eu sou um leigo aqui nessa história toda, mas como tem um engenheiro comandando lá, a gente pode dar a opinião. O Brasil é um país psicologicamente doente. A população, ela se entende, se acha doente. Se nós tivéssemos um primeiro trabalho de peneira para não lotar os hospitais, as UPAs, nós temos UPA demais. Nós temos farmácia em todas as esquinas. Todo mundo, por qualquer motivo, toma um remédio. É uma loucura tudo isso que está acontecendo. Por que não se faz essa peneira para direcionar essas pessoas pretensamente doentes ou fazer um pré-exame e liberar outro? Não tem nada, meu filho. Então se entope o SUS de pessoas que não têm absolutamente nada. Pessoas que não têm o que fazer e, de repente, estas pessoas acabam numa fila, né, para ser atendida, muitas vezes nunca. E outras que precisam morrem sem ser atendidas. Deixa eu fazer só uma consideração aqui. Eu, há alguns meses, visitei juntamente com o presidente Temer a China, a República Popular da China. Tá? O maior país comunista, um dos maiores do mundo, e o maior país comunista do mundo. É comunista. Comunista, menino. E o segundo maior país capitalista. China é. E o segundo maior país capitalista. Então ele é meio comunista e meio capitalista. Hoje, para o Brasil, é o maior parceiro comercial. Sim, mas é comunista. Sim. É um Estado comunista e um mercado capitalista. Mas ele se diz comunista ou ele é comunista? Se diz comunista. Claro. Não se sabe diz, quem é o líder maior da China? Só tem um partido, é o Partido Comunista. Tem um partido. O maior líder, o líder que comanda a China é o secretário-geral do Partido Comunista. Ele não é presidente da China, ele não é primeiro-ministro. O Xi Jinping, né? Ele é o secretário-geral do Partido Comunista. Essas empresas chinesas que estão por aí são todas estatais. Só que eles criaram um sistema onde existe uma competição entre as estatais. E as estatais podem, inclusive, pagar salários diferenciados, contratar, não é que elas, por exemplo, contratar trabalhadores de outras estatais, desses competentes, pagando mais. Então, eles criaram um capitalismo entre as empresas estatais. Mas as empresas... E o capitalismo lá funciona porque o Estado é comunista. Eles mandam fazer e está acabado. É um país comunista capitalista. Estabelecer um capitalismo dentro do... É que a meritocracia dentro do sistema comunista. Resumindo, é um Estado comunista e um mercado capitalista. Mas, é isso. E funciona. Mas veja bem, você sabia que lá não tem saúde gratuita? O cidadão, para sequer consultar... Paga pouco. É um sistema, mas ele tem que ir lá pagar alguma coisinha. Sabia disso? Eu não sabia. É correto. Fiquei no banquete que foi oferecido pelo secretário-geral do Partido Comunista Chinês, eu sentei ao lado da ministra da Saúde. E uma intérprete estabeleceu, e eu fiquei não, aqui não. Você vai fazer uma consulta, você paga altamente subsidiado, mas tem que efetuar um pagamento. Por quê? Para evitar a procura desnecessária do serviço de medicina. Isso me disse ela. Eu fiquei sinceramente, extremamente... Eu quero fazer uma sugestão. Ministro, como o senhor é uma das pessoas mais importantes do país, o senhor tem a mais absoluta razão, não se pode dar nada de graça. Então eu vou lhe dar uma sugestão. O SUS paga R$8. O senhor propõe para a nossa população que cada consulta ele pague R$4. Toda vez que alguém for consultar, paga R$4. Já vai melhorar o nosso sistema. E vai selecionar. R$4 ou R$2 que seja. Ou que pague R$1. Que pague apenas R$1, já vai melhorar o nosso sistema. É verdade. Não, é uma situação realmente a se pensar. Soluções tem, não existe problema, existe falta de solução. Agora, elas têm que passar... Eu vou dizer uma coisa aqui que
Não sei se eu sigo o ministro depois do passar. O Brasil tem que acabar com o coitadismo. Exatamente. O Brasil tem que acabar com o coitadismo. A verdade é essa. Com a vanguarda do atraso. É aquela questão. A vanguarda do atraso que nutre o coitadismo. Então, que nutre o coitadismo. É isso aí. O Brasil é um país formado por bons brasileiros, gente que quer trabalhar, é um país de gente trabalhadora, mas nós estamos aí amarrados, né, por correntes que nos prendem a um atraso do qual está sendo muito difícil sair. Nós estamos aí, o governo Temer é um governo reformista, eu estou à frente dessa luta por uma modernização da Previdência brasileira, que torna essa Previdência mais justa, e tem gente falando, coitado daquele cidadão que se aposenta hoje com 50 anos e com 35 mil reais, que não vai mais poder se aposentar. Coitado dele, né? E por isso nós corremos hoje ainda o risco de não vermos aprovada a nossa reforma da Previdência. Agora, a questão da saúde, ela, obviamente, que foi a primeira necessidade de todos nós, a educação também trazendo também foi. Um desafio, hoje é a Paulo? segurança. Tu está me trazendo para um debate, vamos para a segurança. Tu está me levando. Não, hoje é segurança. Mas uma está interrelacionada com a outra, não adianta. Saúde, educação e segurança estão interrelacionadas. Mas eu quero dizer, em termos de saúde, dentro desse coitadismo, desse país que se entende doente, se acha doente, todo mundo, qualquer coisa, se acha no direito de recorrer ao SUS, porque é um sistema bom, é difícil entrar no SUS. Depois que entrou, as coisas vão. Mas não adianta, pega um trabalho de oncologia. Isso me diz ali o pessoal do Mãe de Deus, não, o próprio Gilberto. O grande problema é o seguinte: não indicam um tratamento por radioterapia ou quimioterapia, as pessoas não têm dinheiro para ir, não têm dinheiro para passagem para ir, e interrompem o tratamento. Quer dizer, tudo está interrelacionado. Tem pessoas que não conseguem sair das suas casas, nas vilas, para um tratamento pela insegurança. Então, é que o Brasil ele está caótico em todos os sentidos. Para recuperar esse país, nós vamos levar décadas. Mas Paulo, existem coisas. Se é que vamos conseguir recuperar, e se boas. É que o Brasil ainda foi um país bom um dia. Ministro, não sei se o senhor concorda, o senhor voltou da China agora. O senhor acha que existe um país mais rico que o nosso? Não sei se alguém fez essa avaliação estatística. Em todos, em recursos hídricos, minerais. Tá. Tu está falando do território rico. O país? Território. Não, o país mais rico. Os Estados Unidos não é mais rico, a China não é mais rica, a Inglaterra não é mais rica. O que tu chama de país? O país é um contexto, tu está falando do território nacional. Não, e também nós temos aqui... falando das riquezas naturais. País é uma coisa, nação é outra, território é outra. As riquezas do nosso território, nós somos o território mais rico do mundo. Nós somos um país continental, 7 milhões de quilômetros quadrados, não tem um deserto, não tem não tem um terremoto, não bate tsunami. Não tem um tufão, não tem tsunami. Quando há um vento maior, nós ficamos torcendo até para dizer que teve um furacão aqui. Olha lá, é furacão. O nosso tsunami são os políticos. Não são só os políticos. Eu até vou dizer para você... Nosso problema é o homem. Deixa eu dizer para ti, sabe que eu já estou achando que os políticos estão no mesmo nível da sociedade? Veja bem, está na reforma da Previdência. Mas claro estão. Deixa eu te dizer, na reforma da Previdência, mesmo com a dificuldade que nós estamos tendo, nós já temos hoje a maioria dos parlamentares dispostos a enfrentar uma situação difícil eleitoral, que mexe com as suas vidas, e votar a favor daquilo que é necessário para o Brasil. O que nós não temos ainda é a maioria, digamos, qualificada que permite a aprovação de uma PEC. Ainda não temos, mas já temos uma maioria disposta a dizer, não, mesmo isso aí pode sim me atrapalhar na próxima eleição, mas eu vou votar a favor da reforma porque isso é o melhor para o Brasil, isso é necessário. Então, eu sinceramente, eu acho que esse concurso, não desfaço dos outros concursos, daqueles concursos prestados em salas de aula, muitas vezes, normalmente em ambientes de ar-condicionado, mas esse concurso que nós políticos fazemos a cada 4 anos, e que faz com que nós andemos pelas casas, conversemos com as pessoas olho no olho, é um concurso, sim, que faz com que nós tenhamos no parlamento uma grande maioria de pessoas qualificadas. Existem exceções negativas? Existem, mas a grande maioria dos políticos brasileiros, como a grande maioria do povo brasileiro, é formada por gente boa. Ministro, os políticos estadistas pensam no futuro da nação, que é o que o senhor está tentando nos traduzir aqui. E os políticos
que nós não gostamos pensam na próxima eleição. É isso. Qualquer o imediatismo é o umbigo. Qualquer o estadismo é o futuro. De bom senso é a favor dessa reforma que é extremamente necessária. Isso é óbvio, não? É uma questão interessante esse tema, inclusive da própria, não da reforma da Previdência em si, mas das reformas que estão sendo alavancadas aí nos últimos 2 anos. É um fato muito interessante. Não resolver um problema é muito fácil. A gente deixa ele em cima da mesa e não resolve. Resolver um problema dá trabalho. A gente tem que pensar, tem que dividir com pessoas, tem que dividir com o Congresso. Mexer em reforma desagrada uma parcela da população. É impossível se fazer qualquer alteração no cenário brasileiro encontrando 100% de consenso. Mas como estava, era impossível ficar. E era tão impossível que até as pessoas que hoje são beneficiadas não seriam amanhã. E esse é um tema que tem que ser enfrentado, é o debate da vez, e eu acho que o Brasil não vai fugir dele. Eu fui à China 4 vezes, numa delas com o Tarso Genro, governador do estado, e fomos visitar o Partido Comunista Chinês. E fomos à escola do Partido Comunista, a Escola de Gestores Públicos. E lá, salas de aula para 8 alunos, tem que ver os alunos todos de traje escuro, gravata, e não era vermelha, professores altamente gabaritados, todas as mesas com computadores, com convênio com as principais universidades do planeta, olha o nível, e paralelamente a isso ofereceram um banquete para nós, a cidade irmã de Porto Alegre, Surrou, e fomos recebidos lá pelo prefeito. Ele tinha sido prefeito em outras 3 cidades anteriores, uma cidade de 11 milhões de habitantes. 11 milhões de habitantes. E o sonho dele, ele nos disse, o sonho dele era ser prefeito ou em Xangai ou em Pequim. Ele estava trabalhando para isso. A meritocracia funciona. Também, se o cara é desonesto ou incompetente, ele sofre a degola. Estou falando degola em termos de carreira política, de gestor público. Então, vê o nível de formação dessa gente. E só funciona porque é comunista. Não tem outro jeito. Paulo, mas a nação tem que investir em educação, ministro. A Coreia já deu esse caminho que ela foi conduzida ao primeiro mundo graças à educação. O maior exemplo recente da história é a Coreia do Sul. Então, é outro aspecto, a saúde, eu vou falar da segurança e a educação. Nós estamos falando do Estado comunista, né? Que é a China. Olha como é que funcionam as coisas lá. Vê se nós temos isso aqui. Vê se nós temos uma formação de gestores públicos. Aí entra um gestor que não sabe nem planejar. Quando assim, a dívida, os buracos, o lixo, não sabe o que fazer e abandona as cidades. O Instituto de Educação está fechado, Paulo. O Instituto de Educação... Está brincando? A escola, Instituto de Educação? Está fechada? Está fechado. Próximo ao Colégio Militar? Está fechada. Sim. Do outro lado da Redenção. Sim. Do Casarão da Várzea. Meu bom tempo de estudante no Colégio Militar, eu atravessava ali e ia lá. Vai morar. Nós éramos só... Eu não sabia disso. Verdade, eu atravessava ali, porque eram meninas. O Instituto de Educação naquela época não só mulheres, não sei se é até hoje. E no Colégio Militar éramos só homens. Então havia um encontro ali pela... Lembro até do uniforme que usavam. O baleiro namorando as poliçadas. É verdade. Olha como era bom, hein? Como era bom que era bonito homem namorando mulher. Homem fumando. É verdade. Era um espetáculo. Era bom, rapaz. Era o normal, bonito, né? Agora, adentra até existia gramado. isso. O homem namorava mulher, guri namorava guria. Coisa boa. Adentra o gramado, Luiz Coronel. O nosso, aí mudou. Hoje o nosso poeta maior, né? Luiz Coronel, ele agora está indicado para a Academia Brasileira de Letras. O irmão do Carlinhos é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, o Gilberto. E nós temos, só eu disse para ele o seguinte: vamos ver se sai logo isso, que no fim ele vai vestir o fardão de fraldão. Aí eu vou ter que responder com o provérbio búlgaro: só mentira tem pressa. Na verdade, não tem pressa. Não é? Eu estava lá em Capão da Canoa e me lembrei de um verso meu. De todos os encantos que eu tive, só esse vou preservar: andar e andar pelas praias ante as ondas claras do mar. Não é?
toda vestida de rendas, ela corre pelas praias e as sereias invejosas rogam praga que ela caia. Não é? Esse planeta é tão pequenininho no universo, é um ponto no universo, e nós ficamos nos dividindo em ideologias, em dogmas. Quando os melões estão aí tão saborosos, as uvas, a beleza das mulheres, o esplendor do mar, a vida está aí para ser gozada com encanto, e os homens se perdem do encanto de viver. Paulo, nós temos que reconhecer que o nível elevou agora. Olha as pontas em verde, hein? Os dois ponteiros de verde. Combinamos. Não, e a conversa agora ficou ensolarada, né? Querido. Mas, Luiz Coronel, como é que está o teu encaminhamento lá para nossa Academia Brasileira de Letras? Eu só sei uma coisa, vou ter um encontro com o presidente e vou dizer, não quero ser coadjuvante nem escada. Se houver a chance real, eu estou na parada. Sabe que eu fui convidado para ser candidato ao Senado, Marum? Aí eu vi que haviam figuras mais soberanas lá em cima e desisti, viu? Havia a figura imponente do Marum lá, hein, Marum? Hein, contando... Não, isso aí não é para amador, viu? Não é para amador. Ô, Luiz Coronel, se tu tivesse escrito apenas um livro e tivesse sido um senador da República... afiliado da Rede Globo, né, por certo já serias, como o Mário Quintana também, da Academia Brasileira de Letras, há muito tempo. Tu não escreveu Marimbondos de Fogo, por exemplo? Eu acho que tomara que eles não me ouçam lá, que seria uma animosidade, mas está na hora de parar com economistas e juristas, né? Quem tem obra, quer dizer, o tempo nos torna humildes ou ridículos, é a frase do Ulisses Guimarães. Eu não vou cometer nenhum ato de soberba que seria imperdoável, mas eu chegarei à academia, se chegar, com obras na mão, com queijo no balaio. São 50 mil dicionários de grandes autores, patrocinados pelo Grupo Zafari. São mais de 100 mil livros de crianças. É a comédia gaúcha. Alguns vão distribuir o nosso fórum no dia 16. Eu trouxe 2 caixas para ti. 2 caixas, para distribuir o nosso fórum, para os palestrantes. A comédia gaúcha em 5 volumes, ou seja... Essa paixão que eu tive desde pequenininho, que escrever, foi levada a sério. Aos 7 anos eu escrevi um poema para as pernas da professora. As pernas da professora são ternas. Interessou agora. As pernas da professora são ternas e eternas as pernas da professora. E eu pensei que ia ser expulso, Marum. E ela me convidou para o aniversário e eu ganhei uma fatia de torta com merengue cor-de-rosa. Eu digo, vou seguir escrevendo. Esse negócio dá certo. Depois... Quantos anos você tinha? Desculpa. 7. 7 anos. Já era sem vergonha com 7 anos. Eu era escritor, mas... Agora, o primeiro livro que eu vou escrever... vocês lembram do Sobrinhos do Capitão, né? Lembra? Sim. Eu vou escrever o livro Sobrinhas do Coronel. O que ele já me apresentou de sobrinha... Cada sobrinha é melhor que a outra. Impressionante que ele anda com sobrinha. Ele plantou essa lenda e eu sou beneficiário dela. Não é verdade? Sabor irresistível, meu caro Eduardo Krause. Sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender. Aliás, eu tive a oportunidade de saborear agora na parrilla que fez o nosso querido amigo Gresseler, lá na casa do Dodge, né? Experimente as linguiças e salsichões de Alimentos Castro. Frigorífico Castro lá de Pelotas, disponível em toda a rede Zafari. Qualidade desde 1960. Não esqueça, no Zafari, Alimentos Castro. Nós temos que lembrar que a Unimed Porto Alegre, aliás, e lamentar a perseguição que se faz contra os planos de saúde. Quando deveria se fortalecer, o governo dar força às agências da mesma forma para desafogar o SUS. Não, eles perseguem os planos de saúde, perseguem. É plano de saúde fechando a todo momento, impedindo de trabalhar, de vender planos. É uma perseguição constante. A Unimed Porto Alegre está aí bem viva, graças a Deus. Tem vantagens para a sua equipe viver o verão com mais saúde. Contrate agora mesmo um plano de saúde e ganhe carência zero para consultas e exames. Ali você tem descontos de 10% nos 10 primeiros meses, os 6 primeiros meses, é melhor, e para tanto você pode ligar para o 0800 510 4646, 0800 510 4646, ou acesse unimedpoa.com.br e aproveite a promoção até o dia
cabalisticamente 31 de março, dia da Redentora, até o dia 31 de março de 2018, para não esquecer, 31 de março de 2018, aniversário da Redentora. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o nosso plano. O CREMERS está lançando mais uma edição da Operação Verão com Saúde. O objetivo é de avaliar as condições do trabalho médico e do atendimento à população durante o veraneio. Você pode ler em Ossul, a nossa colega Marisol já fez várias matérias com o CREMERS, com a Unimed, o trabalho que está fazendo aqui. Então, em Ossul, você tem oportunidade de ler estas matérias que são realizadas aqui diretamente do verão do Rio Grande do Sul. Equipes de fiscalização estão vistoriando unidades de saúde nas praias e o serviço de socorro nas estradas que levam ao litoral. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Mais detalhes na edição digital de Ossul, no portal e também em PDF. Luiz Coronel, como tu gostas? Krause ontem, tu vê, um tomou vodka, está até agora na cama. O Krause tomou vinho, está inteiro, perfeito. Vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir as suas férias, passe na Vinhos do Mundo e garanta as melhores condições para vinhos espumantes e brinde assim todos os momentos. Na Vinhos do Mundo você encontra mais de 1000 rótulos que são nacionais aqui do Rio Grande do Sul e importados. Nacionais do Rio Grande do Sul. Entendeu, né, Maru? Eleita a melhor loja de vinhos em 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio César, 203, da Getúlio Vargas, 1135. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. Vamos agora ao quadro de saúde, com a equipe maravilhosa, o Dr. Gilberto Schwartzman, a melhor equipe médica do Rio Grande do Sul, do irmão dele. Então, nós vamos colocar no vídeo do Instituto Oncológico Kaplan a doutora Daniela Cornélio. Fale, doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Kaplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Kaplan. Boa noite. Ô, Luiz Coronel, tu quer nos aborrecer mesmo, Luiz Coronel? Não. É um manifesto de esquerda, dia 22. Todos os partidos da esquerda, dia 22, agora, fevereiro, deve lançar o seu projeto, inclusive em protesto contra a lei da reforma tributária, que eu acho que deve até montar uma CPI contra a matemática. Porque se matematicamente a coisa não funciona e são contra, tem que fazer uma CPI contra a matemática. É um absurdo isso. É a vanguarda do atraso de novo, né, agindo. É impressionante. Quero dar os parabéns à Assembleia Legislativa, que aprovou por ampla maioria, né, a possibilidade do governo negociar com o poder central, com o governo federal, o seu endividamento. Isso aí vai dar um fôlego para o Estado extraordinário. Serão 3 anos em que vamos segurar aqui 11 milhões. Se o Rio Grande do Sul tivesse que pagar, o prejuízo seria de 22. Concorda comigo? Meu engenheiro, Carlos Marum. Esses dias estava discutindo. Hoje nós temos essa questão da Previdência e ela parece muito focada no nível federal, onde tivemos aí esse déficit absurdo de 268 bilhões de reais no ano de 2017. Mas se você traz esse déficit também para os estados, Minas Gerais, onde o governador é petista e diz que é contra a reforma, diz, né, da boca para fora, foi de 16 bilhões de reais o déficit da Previdência.
Então, você falou de partido de esquerda, ele é do PT, partido de esquerda, então o que ele faz? Durante o dia ele fala mal da Previdência e durante a noite sonha para que nós consigamos aprovar essa reforma, porque é a única maneira do Estado que ele governa ser minimamente viável. Então, essa dicotomia entre a prática da esquerda e a real necessidade, entre o discurso da esquerda e a real necessidade do país, faz com que eles sejam os principais adversários. Mas o que realmente hoje atrapalha, mais do que isso, porque, digamos, nós não precisamos dos votos da esquerda, que eu chamo de PT e seus puxadinhos. Para mim, a esquerda é esse, é o PT e seus puxadinhos. PDT, puxadinho. Tá? Então, o PT e seus puxadinhos, PSOL, Rede, PCdoB, não sei o quê. Né? Então, isso aí não nos preocupa, porque nós não precisamos dos votos desses partidos. Nós precisamos dos votos dos partidos que compõem a base. E daí vem um outro fator, que é o receio em relação a consequências eleitorais. Nós estamos num ano eleitoral e, digamos, o receio de que isso inviabilize as eleições causa um justo temor e uma justa indecisão. Justa, que eu digo, explicável, não sei se justa, porque o justo, para mim, é fazer o que o Brasil precisa que seja feito. Mas, digamos, uma explicável indecisão em alguns parlamentares, indecisão essa que nós temos aí cerca de 15 dias para vencer. Não é uma tarefa fácil, mas eu sou daqueles que acredito que antes a tristeza de uma derrota do que a vergonha de não ter lutado. É com esse espírito que eu hoje exerço a função de ministro-chefe da Secretaria de Governo. Agora, tu falas assim da esquerda, não tens esperança nenhuma que algum desses deputados de esquerda possa reverter a sua posição e com as tuas atitudes ou as suas atitudes, eles possam deixar de fazê-lo, muito embora tenham vontade? Nós temos feito várias sinalizações à esquerda. Nós estamos piscando o olho, como diz, né? Nós temos ainda várias modificações que podem ser feitas no texto da reforma sem que ela perca, digamos, os seus pilares principais e basilares. Quais são os basilares, os princípios basilares da reforma? O estabelecimento de uma idade mínima para a aposentadoria. Absolutamente necessário. Absolutamente necessário. Só 10 países do mundo, 11 para ser mais exato, países do mundo não têm uma idade mínima para a pessoa se aposentar. Mas e por que o governo cede nesse item? Não, cada vez reduz mais. Não. Isso aí nós estamos estabelecidos. A única coisa que mas já reduziu. Da pretensão inicial lá, reduziu. Não. O que nós fizemos em relação à idade foi o seguinte: nós diferenciamos a mulher. Uma coisa que eu até, na época, eu era injusto. Presidente da comissão. Sinceramente, me desculpe as mulheres que estão nos assistindo. Mas, é injusto e até discriminatório. Até eu acho que para a mulher a mais humilde e que trabalha, é justificada a questão da dupla jornada. Porque ela não tem a condição de contratar uma doméstica, uma auxiliar, então ela chega do serviço e ainda tem o trabalho de casa para fazer. A mais humilde. Agora, nós sabemos que dependendo do nível financeiro, do rendimento das pessoas, não faz dupla jornada coisa nenhuma. Chega em casa, está tudo feito, porque tem condições de contratar uma doméstica. Mas tudo bem, cedemos, tudo bem não. Mesmo assim, cedemos à pressão da bancada feminina e estabelecemos uma diferença, ou seja, para o homem a idade mínima será de 65, daqui a 20 anos. Vai ter muita gente que pensa que amanhã, o Marum lá, aquela turma aprovou a reforma, amanhã eu só me aposento com 65. Não, a idade vai crescer gradualmente. Faz questão de mentir. Exatamente. Desde agora, para conseguir o apoio dessa massa de manobra. Então começa com 55. Começa com 55 e vai até 65 e 20 anos. E, para a mulher, vai até 62 anos, a idade mínima de aposentadoria. Você falou na mentira, e uma das coisas que me mantém muito convicto de que nós estamos no caminho certo é que aqueles que nos combatem, aqueles que combatem a reforma, nos combatem, isso aí não é uma derrota minha. O Temer vai ser derrotado, o governo vai ser derrotado. Isso é uma derrota do Brasil. Mas aqueles que nos combatem usam mentiras. Mentira. O cara dizer que hoje, o cidadão dizer que a Previdência não tem déficit, essa é uma mentira. M-E-N-T-I-R-A. Mentira. E é óbvio que a Previdência tem déficit. Por quê?
Nós vivíamos até 60, 65 anos. Está aqui o doutor para dizer, hoje a expectativa média de vida do brasileiro já chega a 77 anos. A sobrevida para quem passa da juventude vai até 80. É claro que se nós vivemos mais, nós temos que trabalhar um pouco mais. Isso é o óbvio ululante. Então, por isso, nós lutamos. Esse é um dos pilares. O quê? Idade mínima. Até para que o Brasil seja encarado no âmbito das nações como um país sério. Como um país que não tem medo de trabalhar. E eu sei que os brasileiros não têm medo de trabalhar. O outro pilar que nós não podemos, que nós não abrimos mão, o que é? Um único sistema previdenciário para todos os brasileiros. Para que todos os brasileiros sejam tratados perante a Previdência de forma pelo menos semelhante. Então não é esse regime do trabalhador da iniciativa privada, onde a grande maioria ganha um salário de aposentadoria, e o regime dos servidores públicos, onde a grande maioria ganha acima de 10 mil reais. A média de aposentadoria no legislativo, do qual eu faço parte, sabe qual é? 28 mil reais, é a maior. E tem gente dizendo que é contra a reforma da Previdência para garantir os direitos dos mais humildes. Na verdade, estão querendo garantir os seus próprios direitos. Agora, num país que, veja bem, se o legislativo, a média, eu estou lutando para reformar, por quê? Porque eu quero uma previdência igual, eu estou pensando no Brasil. E os caras posam de bacana, dizem que estão lutando pelo Brasil, mas na verdade estão lutando pelos seus próprios umbigos. Por isso que nós lá hoje agora, deixa eu fazer uma colocação. Tem problema até de andar nos corredores do parlamento, da pressão dos funcionários do legislativo, que estão perdendo essa boquinha. Nós que somos deputados, que temos à disposição de lutar pelo que é certo e necessário nesse momento, somos hostilizados até dentro da Câmara Federal. Então, é isso. Chegou agora, ministro Carlos Mano, só uma colocaçãozinha para ele, desculpe, Krause. Se fala em reforma trabalhista, previdenciária, e a gente observa as desigualdades sociais no Brasil, né? Não pode 5 brasileiros ter mais riqueza que 100 milhões de brasileiros. Não pode. Por que paralelamente a isso, não se taxa as grandes fortunas do Brasil, que são aquelas pessoas que são muito bem estruturadas, que têm advogados os mais brilhantes, contadores os mais brilhantes, e que conseguem burlar, através de mecanismos legais até, burlar a condição. E quem não pode pagar imposto, paga o imposto obrigatoriamente. E esses 100 milhões de brasileiros pagam muito mais imposto, 8% deles pagam muito mais imposto que esses 5 brasileiros mais ricos. Isso é um absurdo, Krause. Esse é o grande problema, equalizar um sistema que atinge 200 milhões de brasileiros, entre os que são ativos e os que dependem da atividade. Desse número expressivo, nós temos 27 estados que pensam diferentes, uma heterogeneidade de discussões a esse respeito, e a grande maioria da população ela não é atingida por isso. Quem é atingido, quem que vai sofrer, quem vai perder isso para equilibrar esse sistema, é exatamente o que o ministro fala. Quer dizer, grande parte das corporações, grande parte do grupo de servidores públicos, eu não me excluo, porque eu fui servidor público 41 anos, eu acho até que sou exceção, porque todo mundo trabalha 30 anos e se aposenta. Essa é a grande questão. Será que é justo isso para 90% da população que ganha o salário mínimo? Isso é que o parlamento não... A oposição, entre aspas, está defendendo um tema que é indefensável. Deixa eu só dizer, eu no fim me perdi na pergunta que me fez o Paulo. O que nós temos para a oposição? Se a oposição quiser negociar conosco, nós podemos, inclusive, estabelecer uma transição para o servidor público. Nós tivemos aqui esses dias o grande promotor, o Eduardo Lima Veiga, cobrando isso. Eu analisei, olha, uma coisa que é viável, mas onde estão os parlamentares da oposição para apoiarem uma situação como essa e incorporarem na reforma? Se isso não estiver na reforma, não é culpa nossa, é culpa do fato de que aqueles que dizem que apoiam os servidores públicos, na verdade, jogam para a torcida e não se apresentam com teses que efetivamente possam beneficiar os servidores. Então, esse é um exemplo. Conversamos aqui, nós temos estudado uma situação, queremos receber propostas, mas não queremos receber palpite. O que é palpite? O cara passa lá, faz isso e sai correndo. Não, nós queremos proposta. O que é proposta? Está aqui, se isso aqui for incorporado ao texto, nós
podemos sim apoiar a reforma da Previdência. Pois é isso. Por que não se estabelece, né, a taxação sobre as grandes fortunas? Por que sujeito que vem lá, não vou discutir a competência, foi do avô, do pai ou do próprio filho, né, não vou discutir a geração que levou a fortuna, mas nós temos grandes fortunas hoje que, como eu já disse, pela própria estrutura acabam não pagando impostos. Ô, Paulo, quando isto seria um ponto de equilíbrio no estabelecimento das desigualdades. Deixa eu te ajudar, Paulo, um aspecto muito interessante. Eu também sou favorável a isso. É uma atitude para tentar distribuir melhor. O presidente Bill Clinton, quando veio a primeira vez no Brasil, visitou o Brasil durante o mandato dele, ele foi entrevistado depois, o que ele tinha achado, o que mais tinha impressionado do nosso país. Ele respondeu o seguinte: o contraste. É o país de maior contraste do mundo. É verdade. Então sai de Congonhas ali, em seguida tem uma favela ali do lado de Congonhas, chega no Morumbi, o país é muito contrastante. Isso aí nós temos que acabar, não tenha dúvida. E essa é a tarefa do nosso querido ministro aqui. Porque do jeito que a gente tem, o rico, outro vamos falar no bilionário, né? Que são poucos brasileiros, mas o milionário, bilionário cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. É isso que tem que acabar. Dizer que isso acabou, porque, veja bem, acabou, o cidadão que isso possa acabar, muitas vezes o cidadão é rico porque tem a competência negocial. Então isso é uma situação que nós não vamos acabar. Muito bem, mas ele tem que pagar por isso. Como todo brasileiro paga. Se o cara ganha 10 mil reais, ele vai pagar os seus... Quanto é o imposto hoje na fonte? Era 27,5, hoje eu nem sei. 27,5, eu desconto. Eu pago todo mês de imposto 27,5. Pois é. Então veja bem. Agora vai ver quanto paga um cidadão desse. Não, eu acredito que as suas empresas paguem muitos impostos. A taxação da fortuna seria a taxação da fortuna estática. Quando nós assumimos, foi feita uma avaliação que a nossa carga tributária ela está num limite aceitável. Ainda aceitável. Tolerável. Considerando o retorno que a gente dá, claro, é o retorno de Suécia, de Dinamarca, de Finlândia. É um retorno espetacular, por isso que é aceitável. Então, nós fizemos uma opção por não aumentarmos impostos. O governo Temer, todas as conquistas do governo Temer se estabeleceram baseado também nessa premissa. Nós não aumentamos impostos e vamos lutar até o último momento para que isso não aconteça, porque nós entendemos que, em termos gerais, a carga tributária ela é ainda, digamos, tolerável. Está no radar, logo após a aprovação da reforma da Previdência, está no radar uma reforma tributária, que, obviamente, eu até penso que, se nós não aprovarmos a Previdência, nós não devemos fazê-la. Sabe por quê? Porque o déficit vai ser tão grande que, dali a pouco, pode sim surgir em muitas cabeças aquela vontade e a necessidade de aumentar impostos. E esse é um pensamento do presidente Rodrigo Maia, com o qual eu quase que estou compactuando. Se nós aprovarmos a Previdência, o Brasil é um Brasil viável. Não vai melhorar instantaneamente, mas é um país que se torna um país viável. Nós podemos, aí sim, buscar uma simplificação tributária e uma alteração de impostos. Diminui aqui, compensa lá, né, para que nós possamos, digamos, corrigir injustiças como essa que você coloca, que é o cidadão que tem o IPTU. Como tem o IPTU, você paga por teu apartamento. IPTU você paga pela propriedade daquilo ali, né? Então, pela propriedade de grandes fortunas. Só que, por enquanto, nós não aumentamos nenhum imposto. Tudo que foi feito até agora foi sem o aumento de impostos. Nós temos que pensar nas possibilidades de realizar as reformas que foram postas fora. Lula tinha 80% de aprovação. O brasileiro parece que só quer reforma do apartamento na praia. Não há uma mobilização para a reforma. Por isso o Brasil segue sendo um país arcaico, um país em dissonância com o mundo, um país que vai na contramão da história. Existem reformas absolutamente inadiáveis se nós quisermos um país moderno. Atualmente os países, muito mais que ser de esquerda ou de direita, eles são arcaicos ou modernos. E o Brasil são pequenas ilhas de modernidade numa grande lagoa de atraso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O presidente Temer, eu vou dizer aqui sem medo de errar, vou olhar inclusive na Câmara. O
presidente Temer é o melhor presidente da história do Brasil por hora de mandato. Não houve um presidente que 1 ano e meio de exercício da função de presidente tenha promovido tantas transformações positivas no país. Só tenho, me desculpe, Itamar Franco. Não, mas ministro... Por hora de mandato, olha... Franco. Ministro... Veja bem, só o plano real da dívida. O senhor está comprovando... Tá aqui, vamos lá. Sim. O senhor está comprovando o que eu disse no começo. A sua maior virtude é a lealdade. O senhor está demonstrando isso, lealdade extrema ao presidente Temer. O senhor tem que convencer aos 90% que estão contra o presidente da população que acham que o governo dele não é tão bom assim. Veja bem, inclusive pelo fato de que nós enfrentamos o maior ataque especulativo da história do país. Getúlio Vargas, de um mês, deu um tiro no peito com um ataque desse. E o presidente Temer resistiu a tudo isso. O presidente foi embora para casa. Ele quase foi embora para casa. Vou tento me lembrar, certo? O presidente Temer, ao contrário do que muitos pensam que ele é frágil, ele é forte. Resistiu a esse ataque e recebeu um país na maior crise econômica da história do Brasil, a maior. A nossa economia, Luiz Coronel, encolheu quase 10% em 2 anos. Juro estratosférico, 14%, inflação de 2 dígitos, desemprego brutal e, principalmente, o pessimismo generalizado nas forças sociais e econômicas do país. Assim que nós recebemos o Brasil 1 ano e meio atrás, o que nós temos para comemoramos agora em dezembro? Inflação historicamente baixa, juro o mais baixo da história, fim da recessão, elevação do consumo, o melhor Natal dos últimos tempos. Agora ontem os dados do comércio, 2017 o comércio depois de muitos anos voltou a crescer, aumenta a taxa de investimento. Em 1 ano e meio de mandato, nenhum presidente da história da República conseguiu fazer tanto quanto o presidente Temer fez. Nenhum presidente da história da República conseguiu. Eu estou tentando enxergar esse país que o senhor está pintando aí. Eu sei que você sabe. Você é melhor informado. Abre aqui. Eu quero que tu abra qualquer jornal hoje, senão tem 3 notícias boas a respeito do Brasil. Qualquer jornal. O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. O Sul, abre aqui, tem 3 notícias boas. Mas as negociações são espinhos no pé. A persistência com essa, por exemplo, com essa ministra do Trabalho. Estou aí para discutir isso. A ausência absoluta de credenciais. Essa senhora escreveu algum livro, algum tratado sobre direito do trabalho. Essa senhora foi algum dia representativa do direito dos trabalhadores ou das classes empresariais. Ela é uma hóspede intrusa num poder para o qual não tem a mínima credencial. Na hora em que o presidente Temer coloca para trocar votos da Previdência senhora como essa, ele está colocando um tiro no pé. Esse é o Pampa Debate. O Paulo Sérgio que devia ter dito isso. Não, mas vem cá, tu dizendo como se eu dissesse. Eu não quero fazer parte da bancada governista aqui, mas eu vou me alinhar um pouco com o ministro Marum, mas também vou te colocar uma coisa. Eu acho que há muitas razões aí com relação à ministra, e eu não tenho procuração dela e não tenho capacidade de conhecer a vida dela e o que ela fez e o que ela não fez. Mas nós temos gente com 2 condenações no tribunal que está fazendo política na rua e falando de moralidade. Então eu não sei como é que está o conceito de moralidade aí no Brasil. Deixa eu pegar o exemplo aqui. Eu estou pedindo o impeachment do Gilmar Mendes. Eu estou pedindo o impeachment do Gilmar Mendes. Se tu olhares pelo lado Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão completamente errados. O que está em jogo agora é algo muito maior do que a nomeação da Cristiane Brasil ou a nomeação de outro para o Ministério do Trabalho. O que está em jogo é um ataque indevido e corporativista de setores do Judiciário às prerrogativas do Presidente da República em retaliação à reforma da Previdência que muitos não conseguem aceitar. É absurdo que um juiz de primeira instância simplesmente desconheça o artigo 84, inciso 1 da Constituição, que estabelece como prerrogativa exclusiva privativa do presidente a nomeação de ministro. Por que o presidente não deu posse a ela? Porque errou. Hein? Errou. Ah, bom, então tá. Devia ter dado posse e desconhecido aquela decisão. E porque eu não sou ministro da Justiça. Se eu fosse ministro da Justiça, era isso que eu teria aconselhado o presidente. Tenho certeza. Presidente, um juiz de primeira instância não pode se arvorar o direito de
Imagina se a moda pega. Mas Deus o não livre. se faz mais nada no Brasil, paralisa o Brasil. O país se transforma num país ingovernável. Aí o governador nomeia um secretário, o juiz de Santo Augusto revoga a nomeação do secretário. A justiça poderia até buscar, entendendo que houvesse legalidade da nomeação, buscar uma obrigatoriedade da demissão dela, mas jamais poderia impedir a posse. E agora virou moda. Virou moda. E e muita gente, o Marum ataca o judiciário. Bom, eu não ataco o judiciário. Bom, olha aqui, agora, então a oposição, hoje, situação, pressionou o judiciário para fazer o que fizeram agora com o Cristiano Brasil, no caso do Lula, como chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil. Foi ali pressão dos senhores por Lula não assumir. Da mesma interferência que vocês provocaram lá, provaram agora. Eu vou lhe dizer uma coisa. Ali havia um crime em curso. O que estava errado ali, em termos jurídicos, e hoje eu vou dizer uma coisa para você, eu me arrependo de ter apoiado algumas atitudes extralegais, porque, na verdade, quando tu parte para a extralegalidade, que você começa a aplaudir quando ela favorece a corrente de pensamento ao qual tu te alinha, e depois ela se volta. Por isso que eu sou ainda bem que favorável à lei. Eu sou favorável ao cumprimento da lei. Ali quem errou foi o juiz Moro, que grava a presidente da República à 13h e divulga às 3 horas depois. Agora, no momento em que foi tomada aquela decisão, existia um crime em curso, porque aquela fita tornou evidente a tentativa de obstrução da justiça. Ali havia um crime em curso. Ali sim. Agora, e nesse caso da Cristiane Brasil, não há. Então, queremos que seja um respeito. E não, só quero dizer que muita gente, Marum, ataca o judiciário. Eu não ataco o judiciário. Tanto que o judiciário é favorável ao que nós estamos fazendo. 5 juízes de primeira instância foram arguidos com essa propositura. 4 disseram que não há cabimento nisso. Um disse, não, eu posso revogar um ato do presidente. E revoga. E nós estamos até agora nessa situação completamente agressiva em relação à Constituição. A Constituição Federal tem que ser respeitada, duela a quem duela. Ministro, o senhor tem razão no aspecto que levantou, que o país melhorou muito do ponto de vista econômico. Eu fiquei pensando, eu estou mais do lado do nosso poeta, nós somos da mesa, eles não levem a mão, vamos falar só entre nós somos os mais humanistas e os mais artistas da mesa. Com todo respeito a eles, mas eu acho que é verdade, médico, quanto poeta, escritor, mas veja, tem um aspecto, nós nunca tivemos, isso que eu acho importante, com um nível ético e moral tão baixo. Só aquela foto da ministra num barco com 4 grandalhões atrás dela seria desclassificatória para a nomeação dela. Mas eu quero chamar a atenção de outro aspecto. Se o Marum aparece num barco com 4 gatas, maravilhosa, a primeira coisa... Pior se fosse aqueles caras... Ele vai apiar do poder em casa. Em casa, ali que ele vai cair. A primeira queda que ele vai ter. Schwartzman... Não, mas eu quero chamar a atenção de outra coisa ainda, ministro. Não, mas eu quero falar sobre isso. Não, o senhor fala depois. Escuta só, vejam só. O que aconteceu conosco no mundo esses dias foi algo que seria inadmissível no Brasil. O ministro na Inglaterra se atrasou 2 minutos e ele foi lá e pediu desculpa, isso aqui é o motivo para que eu renuncie agora. Sabe quando isso vai acontecer no Brasil? Daqui a 5.000 anos vai acontecer isso. Cito um exemplo magnífico que o ano de 2017 me deu. Foi quando o eleito ministro da Dinamarca tomou posse. Naquela noite ele representaria a preservação e continuidade da União Europeia. Naquele dia ele foi o homem mais importante da Europa. Tirou a gravata e foi caminhando para pegar o metrô. Se fosse no Brasil, vinham 27 carros blindados buzinando. Ou seja, nós somos bizantinos, nós não tomamos pé da realidade brasileira. Vamos deixar a resposta do nosso ministro Carlos Marum para o ponto final, com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Deixar o ministro Marum por último, que ele vai ouvir, acho que algumas críticas ainda, não sei. Luiz Coronel, seu ponto final. Pois é, eu vou dizer uma frase meio perigosa. Eucídio Campeador
tinha morrido e botaram ele de armadura, espada, de pé em cima do cavalo, para que ele preservasse a honra de suas tropas e trouxesse temor aos mouros. Daqui a pouco, com essas condenações do Lula, nós não estamos livres que esse personagem, que é uma grande liderança brasileira, vire Eucide, morto no cavalo. Eduardo Krause, seu ponto final. Meu ponto final, eu acho que até vai para um ponto inicial. Nós, essa semana, conseguimos renegociar a dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, o Estado, eu acho que em 30, renegociar, 40... não, autorizar, pra... que vai permitir a renegociação. Pela primeira vez, o Estado do Rio Grande do Sul, e eu acho que isso vem já há 40 anos, vai ter a oportunidade de, em 3 anos, se rediscutir, criar desenvolvimento, criar instrumentos novos, recuperar a nossa economia e recuperar o governo para poder atender a sociedade. Nós ainda vamos passar por um momento muito difícil esse ano, até que as contas se equilibrem, mas é um sinal que nós vamos retomar o nosso rumo. E o projeto Orla, tu ias falar, não falasse? Pois é, nós estamos no litoral, é um projeto muito interessante que foi lançado o ano passado pela Secretaria do Patrimônio da União, que permite que os municípios, principalmente os municípios em área de marinha, e atinge toda a nossa costa gaúcha aqui, se habilitem junto ao patrimônio da União, cumpram um rito lá, que não é muito difícil, através de criando associações de moradores para fiscalizar esse controle. Isso é mapeado pelo Patrimônio da União. O Patrimônio da União arrecada os valores que são compatíveis dentro da área municipal, onde tem área de marinha, e permite que esse recurso volte diretamente para o município para investimento na nossa orla. Rio Grande, já há aproximadamente 1 ano e meio, está recebendo aí quase 2 milhões por ano para investimento na sua orla, lá naquela região. Isso é um projeto muito interessante que nós já levamos, inclusive, o prefeito de Xangri-Lá, o Patrimônio da União, para conhecer esse tema, e é desafiador recuperar um pouco da nossa orla e deixá-la um pouco mais bonita. Olha aqui, Luiz Coronel, parece que eu estou vendo tu com as tuas sobrinhas no Aqualoco, descendo aquele tobogã de água, aquele negócio, lá no Aqualocos, olha aqui, fazenda, diversão, área coberta, ali no quilômetro 40 da estrada, do quilômetro 50 da estrada do mar, o Aqualocos, hein? Tu e a tua sobrinha, mas me convida para ir junto, tá? Olha aqui, Paulo. Olha aí, que maravilha, teu passaporte, hein? Tomo um espumante e me atiro, viu? A mesma coisa para o Krause. Tu vai levar a Dona Maria Alice, né? Claro. Então tá. Carlos Schwartzman, seu ponto final. Bom, Paulo, primeiro, foi uma honra, é uma honra muito grande para mim estar sentado do lado dessas mentes diferenciadas e brilhantes. Meu ponto final, eu gostaria de aplaudir o senhor, coronel, quando o senhor assumir a academia. O meu aplauso vai ser forte e espero que seja em breve. Quero aplaudir ao Dr. Krause quando assumiu o Transurb, é isso? Vai assumir? Assumir agora, quero estar aplaudindo lá. Aplaudo ao Paulo pelo maravilhoso programa. Eu fico impressionado com quantas pessoas... Bom, eu vi no programa, é um programa com uma visibilidade muito grande. E eu quero... finalizando, agradecer a oportunidade do lado do nosso grande ministro. Desejo a ele a maior sorte possível e que ele seja iluminado para que auxilie a conduzir o nosso país da melhor forma possível. Nós gostaríamos de ter níveis de educação, segurança, saúde do primeiro mundo. Esse é o objetivo de quem está lá no poder. Que ele tenha sorte e que nós consigamos obter o que nós estamos desejando. Ministro, muito boa sorte. Desculpa alguma coisa, se foi indelicado ou agressivo. Carlos Schwartz, está aqui, ó. Claro que tu vai levar a tua esposa, né? Lá, não é como o Luiz Coronel que vai levar as sobrinhas. Carlos Marum, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência. Como é o último dessa temporada, eu acho que eu posso fazer pontos. Não é o último, porque é o último. O senhor vai ter... Da minha, não, desculpe, com minha participação. Não, mas o senhor vai ter vir ao nosso fórum, obviamente. É outra. Certo. Mas deixa eu colocar. Sabe o que eu considero esse episódio do vídeo
da deputada Cristiane Brasil, talvez futura ministra, nós insistimos com isso na Justiça, eu considero o episódio, eu chamo de libertação dos talibãs. Todo o cidadão tem um talibã dentro de si. Talibã, que ele, entendeu? Ele, na verdade, ele alguma coisa nele gosta do Bin Laden, acha o Hitler um cara, né? Então é que ele está enrustido dentro. Isso, e com esse vídeo se libertou. Aí nós vemos aqui o Schwartzman, que é uma eminência do nosso humanismo, da medicina do humanismo, criticando ela porque estava na praia cercada por gente sem camisa. Mas vem cá, na praia ela ia estar cercada por gente de terno e gravata? Eu vou à praia. Olha aqui, ô, Marum. Eu encontro, sabia que você não vai gritar. Tá na praia sem camisa. Marum. O Paulo, Sérgio Pinto, de calção. Eu vou à praia, eu já te vi na praia sem camisa. Você tava de calção. Eu vou libertar meu Talibã. E acho que o Talibã ele vai mais longe. Ele quer que as mulheres vão de burca à praia. Na verdade, o Talibã... Posso dizer uma frase desse tamanho? Pessoal... Uma frasinha desse tamanho? Peraí, pô, é o Talibã que existe dentro de todo mundo. A gente tem que controlar esse Talibã. Não me decepciona. Senão eu vou dizer que você vai ser um tiro-alvo, não a lua. Marum. E as estrelas... Posso dizer, Marum? A lua é um tiro-alvo. Posso dizer, e as estrelas, bala e bala. Marum, só isso. Não liberta teu Talibã, que eu não vou votar em você lá. Eu não vou votar em você pra academia. Com o tempo, a alma vem pro rosto. E a cara daqueles personagens é indefensável. Tu não acredita? Deixa eu ser Badilas. Luiz, olha aqui, eu fui fotografado aqui na praia, cercado de mulheres de trás de banho. Fui ali na Saba, havia um churrasco da Saba, e estava ali, amigos, e uma das mulheres, vamos todos tirar uma foto das mulheres com o ministro. Imagina eu sem camisa, na praia, cercado por cerca de 10 mulheres de traje de banho. Acabaram, veja bem como pode um ministro ter uma atitude pessoal. Vamos jogar sério. Não. Veja, patrulhamento. Galinhos, fosse nocauteado. Cheguei lá, daí cheguei até o brinco, a imprensa, né? Fui lá e disse, todo mundo, o senhor viu o vídeo? Eu, que vídeo? Não, mas o vídeo, qual é o vídeo? Vídeo da menina, o que houve no vídeo? Ela estava roubando, pegando? Não, estava numa lancha, mas vem cá, estava onde na lancha? Numa lancha do litoral carioca, é proibido. Mas eu queria fazer uma pergunta, então. Eu queria saber se o ministro ia fazer a foto com aqueles caras lá. Vamos tratar isso com seriedade. Imagina ele... Vamos tratar com seriedade esse assunto. Imagina o ministro com 5 deusas num barco. Não, isso é normal. Ele já ia cair em casa. O senhor não entraria em casa. Talvez tivesse problema em casa. Mas numa praia, se eu chegar ali e tiver passando ali um concurso de Miss, e elas me chamam, vamos tirar uma foto aqui, ministro. Eu vou lá e tiro a foto e falo elogio. Mas não com aqueles 4 barbados. Eu quero ver a sua foto com aqueles 4 barbados no mar. É que eu quero ver publicado. Mas, rapaz, eu vou saber se é barbado ou é. Não, mas os homens, aí imprensa. Mas os homens estavam do lado dela sem camisa. Digo o quê? Não estavam de gravata? Não. Meu Deus do céu. Mas, pessoal, o que existe é o seguinte: o país tem que encontrar um caminho. Uma coisa, como é que eu vou criticar se eu daqui a pouco vou estar aqui sem camisa? Vou estar até ali tomando a minha caipirinha. Não é patrulhamento comportamental. Não, essa é o seguinte... Por gente que não tem como fazer esse tipo de comportamento. O Carlos Schwartzman tem um talibã dentro dele. Não. Todos nós temos. Esse o motivo. Todos nós temos, só que alguns controlam. E esse foi o momento da libertação. Você libertou o Talibã que vive dentro do grande Carlos Schwartzman. A defesa do indefensável, Chico Cavalete... Eu estou defendendo... Luiz Coronel, eu estou defendendo... Estou defendendo o que diz a Constituição brasileira no seu artigo 84, inciso 1. E a Constituição tem que ser respeitada, tanto por aqueles que têm que cumpri-la, quanto por aqueles que têm que fazer com que ela seja cumprida. Então vamos fazer o seguinte, vai levar os passaportes e pegar 4 garotões. Eu até vou lhe dar mais um. Para ir lá para Água Loucos, tá? 4 garotões. Agora, sem camisa. Bota a foto. 4. Pessoal, olha aqui, ó. Esse tá aqui, ó. Tá aqui, tu viu que eu vou te ajudar, cara. Vou te ajudar. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Fotógrafo junto lá. Daqui a pouco eu vou estar ali com minha esposa. Minha esposa, obviamente,
Vou até pedir que ela use uma burca, mas talvez ela não aceite e venha de traje de banho. Pelo amor de Deus. Vamos falar do nosso fórum. Temer, o melhor presidente da história do Brasil por hora de mandato. Nunca um presidente fez tanto pelo país em tão pouco tempo. Você pode ser que ainda não saiba disso, mas no momento certo você vai ficar sabendo. Um grande abraço, foi um grande prazer. Mas temos que falar no nosso fórum, dia 16, aqui na Saba, a partir de 2h30, com o ministro Carlos Marum, com o ministro Eliseu Padilha, com o governador Zé Ivo Sartori. Vamos tratar de presente futuro da logística brasileira dentro do nosso projeto RS Sustentável, Caminhos do Rio Grande, que nós vamos colocar dentro do contexto nacional. Então, é isso aí que a gente tem que destacar. A inscrição é grátis, você pode fazer pelo nosso site, né? E já temos aí mais de 300 inscritos, né, para esse evento. Maravilha. Tu quer ver uma coisa, como a vida traz situações boas. Você sabe que eu me tornei ministro no momento crucial dessa negociação do Rio Grande do Sul. O vice-governador Carelor, ele testemunha, do Rio Grande do Sul com o governo federal, que estava sendo bem conduzido. Ministro Padilha, temos ministros gaúchos, mas eu, sabendo da gravidade, eu vim aqui jantar com o governador para saber exatamente qual era o problema e pude ter ali um pouquinho de contribuição para que fosse assinado, digamos, o termo de exigências e que isso fosse, que chegasse a, não digo a bom termo, mas a bom caminho nessa sessão da Assembleia. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Até o fórum. Até o fórum. Agradecido lá pelo apoio todo em Brasília. Obrigado. Que o Eduardo Krause nos trouxe. Luiz Coronel, sucesso. Olha aqui, o publicitário é ele, o poeta é ele, mas já criei um slogan para ele, para ingressar na Academia Brasileira de Letras. Neste, o Sarney confia. Obrigado, Coronel. Obrigado, Krause. Que a academia Tem amigos com esse, não precisa de inimigos. Nesse, o Sarney confia. Que a academia é o céu, para que a academia seja realmente o céu, lá tem que estar. Obrigado, ministro Marum. Obrigado, Carlos Schwartz. Calma. Não fica nervoso, ele não vai bater em ti. Não, ele não vai. Não, ele já está nocauteado. Ele já está nocauteado. Ele já está na respiração boca a boca. Muito obrigado. Sempre de segunda-feira, este encontro com o Pampa Debates, neste horário, aqui na nossa TV Pampa. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.